e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Fogo afinador pela tua mão, crente levarei onde não irás ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra. Vem que eu te farei um pescador de Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, Jesus,
nós consideramos que a música já tenha sido a prece inicial e nós estamos muito agradecidos a vocês e principalmente a Maria Emília e o Ju, que vieram lá de Miguel Pereira para fazer esse trabalho extremamente que a gente considera como extremamente importante no processo de harmonização do espírito. A música, ela fala a alma, ela fala o coração, e é uma das formas que a espiritualidade encontra de atingir os nossos irmãos que não conseguem identificar, que não conseguem entender a palavra. Então a música, a vibração da música, as vibrações de amor, de acolhimento que a música traz, ela faz esse papel de evangelização dos espíritos. Se nós gostamos da música, se nós aproveitamos, imagina como se sentem esses irmãos que necessitam tanto de amparo, que só vem na música, um meio de harmonização espiritual. Então, com vocês, vou deixar ela falar porque é essa irmãzinha nossa do coração. Eu sou babaúva dela mesmo, não adianta. Maria Emília, seja à vontade. A casa é sua. Boa tarde para todos. Boa tarde. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, porque a Sandra já falou. Ela falou a essência de tudo que nós vamos comentar hoje. Para mim é uma alegria muito grande poder estar de novo nessa casa. Hoje mesmo, né, eu arrumando todo o material para trazer, olhando as fotos, eu justamente calhou na foto que eu estive aqui com o coral Canto do Ceareiro. Então, realmente foi uma alegria e até uma emoção, né, de ver o coral aqui fazendo trabalho. Bom, gente, realmente hoje esse assunto da música é muito importante, né? A música, a gente não tem ideia do quanto ela vai levar, né, através da melodia, ela leva e toca corações aonde quer que eles se encontrem, não só no plano dos encarnados, como principalmente no plano dos desencarnados. Inclusive agora mesmo, junto aqui com um grupo cantando, que esse envolvimento já foi muito profundo, veio uma vontade muito forte. Eu trouxe uma música para cantarmos, todos nós, uma música conhecida. Mas só que veio uma outra vontade, uma vontade que a gente começar através desse trabalho, a gente fazer justamente o que a Sandra colocou. Vamos trabalhar a música sentimento. Vamos trabalhar a música realmente tocando os corações de nossos queridos irmãos que ainda se encontram presos a tantas situações do passado. E a gente sabe que a nossa região toda, essa região desde Miguel Pereira, Vassouras, Valença, essa região toda e outros municípios, né? A gente teve situações muito complicadas no passado. E a gente sabe que hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de uma nova caminhada, de um novo aprendizado. E esses irmãos também precisam. Então eu queria, com permissão à casa, Jeane e o grupo me permitam, eu não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar na música Kumbaya? Já ouviram? Comigo mesmo aqui? Então melhor ainda. Porque eu pensei que eu tinha cantado com um grupo do coral aqui outra música, que era o Ciarramba, né? O Kumbaya, para quem não conhece, é a única palavra em dialeto africano dessa música. E o Kumbaya, justamente, ele significa vinde a mim. Quando eu falo assim, Kumbaya, Senhor, vinde a mim, Senhor,
Hoje estamos aqui reunidos, não só nós, então vinde a nós, Senhor, a luz divina sendo trazida para todos nós. Então a música, ela é simples, né? Ela é curtinha. Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Já sei que todo mundo aprendeu. Vamos cantar juntos? Mas assim, de coração. Vamos realmente colocar o nosso coração, ou seja, o nosso sentimento nessa música. Porque aí a melodia vai ser levada. Então vamos juntos. Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Senhor, Kumbaya. Firmeza agora. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Melodia tá linda. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Senhor, Kumbaya. Senhor, Senhor, Kumbaya. O mesmo significado dessa música é o mesmo significado de Quanta Luz. Quanta luz sendo trazida, quanta luz envolvendo, quanta luz sendo levada. Obrigada pela ajuda. Então agora dá para fazer o trabalho. Então realmente faremos, sempre faço ao contrário, está não certo. Faremos no final. Justamente é esse trabalho, né, nosso hoje, trabalhar o amor. A música, ela é um sentimento nobre que eleva o ser aos céus de suas próprias emoções. A música, ela toca nos nossos melhores sentimentos. Ela realmente, ela penetra nas áreas mais profundas do nosso ser. E é justamente a música, ela é trazida do plano celestial para nós, através do amor. Desse verdadeiro amor que inclusive nós tivemos o nosso querido mestre como exemplo. E aí, só para a gente ter uma noção, a palavra música, ela veio do grego mousik, que significa arte das músicas, das musas. E aqui no planeta Terra, nós tivemos um responsável, que justamente foi Pitágoras, o grego filósofo Pitágoras, que ele que foi responsável para trazer para nós a música. É ele que começou a formar a música que nós conhecemos. Ele também fundou a primeira escola pitagórica, onde teve 7 artes sendo trabalhadas: astrologia, astronomia, matemática, música, escultura, filosofia e teatro. Então esse espírito que veio antes de Cristo, ele veio justamente com uma missão.
a missão de trazer para o planeta Terra a música, o som celestial, que começaria a envolver a cada um de nós, começaria a envolver os nossos corações e principalmente nos ajudar nesse nosso processo evolutivo. Antigamente, essa é uma escrita da música atual, né? Quem aqui conhece música? Quem toca algum instrumento aqui? Ninguém? Acho que tem alguém escondendo. Tem certeza que ninguém toca? Só a tia Sandra? Isso é uma partitura musical, né? É justamente para quem toca um instrumento, a gente precisa dessa partitura para poder tocar as notas musicais. Na época de Pitágoras, o desenho era outro. Ele desenhava, foi trazido em primeira forma como formas geométricas, quadrados, triângulos, retângulos, né? Era a forma antiga. E interessante que na época de Kardec, quando foi em dezembro de 1860, durante uma sessão da Sociedade Espírita Parisiense, foi feita uma pergunta ao espírito Alfredo Musset. E essa pergunta foi justamente o seguinte: tem a arte pagã, tem a arte cristã, depois um dia virá a arte espírita? E aí o próprio espírito vira e fala: mas vocês mesmos acabaram de responder. Então o que ele coloca para a gente como um exemplo muito simples? Ele coloca que primeiro vem o verme, depois desse verme vem o bicho da seda, o casulo, e desse casulo vai nascer a borboleta. Então ele fez uma comparação para nós podermos entender de uma forma mais clara que o verme, que foi o início, né, o início da borboleta, corresponde à arte pagã, o início de tudo. O bicho da seda corresponde à arte cristã, o casulo. E a partir daí, a borboleta traz a arte espírita. E é interessante o símbolo que ele fez, porque quando a gente fala na borboleta, a borboleta é o quê? É leveza. A borboleta, ela traz colorido. Quantas borboletas com cores, multicores nós temos? A borboleta, ela voa para todos os cantos. E é justamente a comparação que ele quis fazer com a arte espírita. Que a arte espírita, ela viria numa forma leve, numa forma suave para envolver e numa forma de percorrer o mundo. Iria para vários locais, né? De norte a sul, de leste a oeste do nosso planeta. E aí a gente tem também o exemplo de nossa Maria, nossa querida Mãe Maria. Quem já leu o livro Boa Nova, no último capítulo, no capítulo 30, que fala sobre Maria, que até é um capítulo que é difícil às vezes a gente falar sobre ele, né? Porque a gente tem que se controlar para não se emocionar. Maria, justamente, né, quando Jesus veio buscá-la, e que ela, ao ir junto com os irmãos espirituais, ela vê todo aquele local que Jesus percorreu, que formava um instrumento, era o formato de um alaúde. Maria, justamente, o que ela fez? Ela, antes de ir, ela pediu aos irmãos que ela precisava ainda fazer uma coisa. E ela foi até o local aonde os cristãos se encontravam presos, aguardando, né, a hora de ir, né, para o seu destino final. E justamente ela chega perto de uma irmã, uma moça jovem, e essa moça estava com o olhar distante, o olhar triste, né, aguardando aquele momento. E ela chega perto, fala ao ouvido da irmã: minha filha,
cante. Trabalhe seu coração, coloque a música, cante com fervor, cante com alegria, que suave você irá sentir o momento. Você praticamente não sentirá nada. E justamente naquele momento ela traz o quê? Através da música, seria justamente a força para os cristãos. E eles assim entraram na arena, justamente cantando. E é lógico, ninguém entendeu nada. Quem vai morrer e entra cantando, né? Cantando, mas a canção era a fé, era a força espiritual que estava sendo trazida ali naquele momento. E aí a força da música, porque a melodia, quando elas começaram a cantar, a melodia veio da parte espiritual, envolvendo a cada um e praticamente fazendo com que eles não sentissem tanto aquele momento, que seria um momento terrível para todos eles. E aí a gente diz o seguinte, isso está na Revista Espírita: a arte cristã teve de inspirar-se nas terríveis provações dos mártires e revestir a severidade da origem. Representada pela borboleta, a arte espírita na existência futura que se desvenda cada vez mais será o canto de alegria após a batalha, ou seja, o canto de libertação. Por isso que nós começamos hoje o nosso trabalho com o Kumbaya, porque o Kumbaya, para esses nossos queridos irmãos, é a palavra que eles identificam, e é através dessa palavra que eles se libertam, que eles conseguem sair das prisões que eles ainda se mantêm. Prisões essas que muitas vezes são ilusórias, mas eles ainda estão fixos naquilo. E quando a gente fala, não são só aqueles que sofreram, não. A gente também se refere àqueles também que foram, infelizmente, os algozes e que também necessitam de ajuda espiritual. Então a gente vê que é justamente um campo de libertação. Quantos trabalhos nós já fizemos e outros que puderam presenciar os irmãos sendo libertados. O que é a libertação? É enxergar a luz. Enxergar é a harmonia, esse amor divino trazido pela espiritualidade em nome de Jesus. Então essa é a libertação, né? É o canto de alegria que nós ainda teremos muito mais após as batalhas que hão de vir. E aí no livro Espiritismo na Arte, Leon Denis fala: o canto e a música em sua íntima união podem produzir a mais alta impressão. E é interessante que através da música, melodia, quando a gente fala no próprio livro Aldas Póstumas, Rossini fala muito na questão da harmonia. E aí quando a gente vai citar a harmonia, o que é a harmonia? A harmonia é a gente estar em conjunto. A harmonia é quando realmente tudo está tendo o mesmo direcionamento. A harmonia é quando realmente um canto, como esse que nós tivemos aqui com o grupo, as vozes elas se unem e aquilo toca os nossos corações, faz com que a gente viaje, faz com que a gente vá aos nossos pensamentos, ligando ao nosso Cristo e principalmente ligando a todos os irmãos que se encontram ao nosso lado. Então essa música ela trabalha justamente esse sentimento, e o canto ele faz essa harmonia junto com a melodia, e isso ele fortalece. É interessante, eu não sei se alguém daqui esteve presente na época, em 2010, quando teve o congresso em Brasília, né, o Congresso Nacional, e ao final vários grupos cantaram, inclusive Nando Cordel, e ao final de tudo Nando Cordel chamou as pessoas ao palco, todos os que tinham participado na parte musical, todos estavam inclusive vestidos de branco, e nessa hora ele pediu que todos dessem as mãos, inclusive o público,
muita gente presente no Brasil todo. E nessa hora ele cantou Paz pela Paz. E aquela música, como Dona Ivone Pereira conta no livro Reformador, inclusive, ela através de Divaldo, ela veio dizendo que aquela música, aquela união que teve naquele momento, a melodia, ela rodeou toda Brasília. E aquele facho de luz foi tão forte que até para ela viu uma luz muito intensa se aproximar. E ela ficou impressionada com aquela luz se aproximando. E ela disse que pela primeira vez ela conseguiu ver Jesus, que era mais um momento que ele estava se aproximando do planeta Terra. E naquele momento, aquela luz que se irradiava por Brasília toda, ela começou a sair em fachos de luz a todos os pontos do planeta Terra. E não só no planeta Terra. Dona Ivone Pereira, junto com o grupo, ela pôde presenciar que aquele facho de luz começaram a sair do planeta e ir tocar regiões tenebrosas, regiões inferiores, regiões essas que, como ela diz, que nem eles ainda espiritualmente não conseguem ter acesso. E aquela luz, aqueles fachos de luz através da melodia, foi levado e tocado corações de irmãos que ainda se encontravam endurecidos nas trevas dos sentimentos. Então a gente vê o quão profundo é o trabalho da música. E naquele momento ali, todos unidos, cantando a uma voz só, a paz pela paz. Ou seja, pedindo a paz para os nossos corações, a paz para a nossa vida, a paz para o mundo, a paz para os nossos irmãos. E aí é assim que acontece. Eu me lembro quando nós cantávamos com o coral Canto do Ceareiro, muitas vezes me disseram: Emília, a melodia não está só aqui. A melodia está indo a lugares onde vocês nem imaginam. E é isso que acontece com todos os grupos que fazem trabalho com amor. Aqueles grupos, vocais que realmente colocam os seus sentimentos nos trabalhos que estão fazendo. É essa a união que precisa desse canto, ou seja, da presença humana, trazendo o sentimento na sua voz, junto com a melodia. É o que Leon Denis quis dizer para a gente. Como foi colocado, música é sentimento, atua em nossas emoções. E realmente, ela mexe com as nossas emoções. E interessante, tanto a música boa, quanto a música não boa. Ela também mexe com a gente. E como mexe? A gente vai ver um pouquinho. A música representa a elevada interação vertical com as esferas superiores da vida universal. É interessante que quando realmente nós estamos conectados espiritualmente, às vezes nós somos ainda imperfeitos, Às vezes a gente, como dizem, às vezes a gente escorrega numa casca de banana, só que às vezes vem tempestades fortes nas nossas vidas, que até como eu digo, aí já deixaram, não foi só uma casca, foi o cacho inteiro que a gente escorrega, ou seja, nós somos falíveis ainda, nós ainda estamos aprendendo, nós não somos perfeitos, mas é tão bom quando a gente entende essa conexão que podemos fazer e a gente entende que no momento mais difícil que estamos passando, quando a gente consegue se recolher a um canto e a gente trabalha uma música no pensamento, não precisa nem cantar, ou a música no pensamento, ou a música colocando aquela música no ambiente, aquilo faz com que realmente você esteja completamente conectado. E justamente a música nos ajuda para que essa conexão seja levada a esferas superiores, através daqueles irmãos que sempre estão nos dando ajuda, E por isso, justamente essa conexão
porque são vibrações. A música é vibração. E ela pode estimular o espírito provando sensações de nível superior, permitindo vibrarmos em sintonia com esse algo superior, despertando a essência divina que dorme em cada um de nós. Até porque tudo gera em função do nosso pensamento. Não é isso? Nosso pensamento é uma energia muito forte. A gente, quando fala assim, muitos não entendem, às vezes, o quanto é forte essa energia do pensamento. Porque o que eu penso já foi lançado. O nosso pensamento já está, no ar, já é levado. Muitas vezes ele é plasmado naquilo que eu penso, tanto positivamente quanto negativamente. Então, por isso que nós estamos o tempo todo associados a vibrações. E essas vibrações, elas são levadas. Como, por exemplo, aqui nós não estamos percebendo, mas nós estamos envolvidos com vibrações. Vibrações trazidas por nós mesmos e vibrações trazidas pelos nossos irmãos que aqui estão conosco. Então, quer dizer, essa é uma força muito grande e que, infelizmente, a maioria das pessoas não aproveitam. Se a gente tivesse essa noção e firmeza, aquela convicção, o quanto que meu pensamento tem força, é como às vezes eu falo brincando com o Jovem, a gente já tem medo até de pensar, porque pensou, acabou, já era, como se diz, foi. Então é o cuidado, é o que significa para nós essas vibrações, a nossa vigilância, nos vigiarmos, constantemente, não é só nas horas difíceis, não, o tempo todo estarmos vigiando. E também não é, como a gente diz, não é vigiar o vizinho, é nos vigiar, prestar atenção em tudo que acontece à nossa volta. O fato de sermos seres espirituais nos torna altamente suscetíveis no nosso cotidiano a efeitos de influências vibratórias, tanto positivas quanto negativas, embora nem sempre estejamos conscientes disso. E aí uma coisa muito importante que eles dizem, que essas vibrações, elas atingem principalmente os nossos centros de força. Nossos centros vitais, ou os chakras, o nome não importa, é todo o mesmo significado. Até quando a gente fala chakra, muita gente confunde com a parte esotérica, e não tem nada a ver. Chakras é a mesma coisa que centros de força. Chakras são as mesmas coisas que centros vitais. Então, esses centros de força que justamente nós trabalhamos através do passe, através do passe dado pelo coronário, então são centros de energia que eles vão captar todas essas vibrações trazidas. E principalmente o coronário, justamente por ser no centro, ele nos ajuda muito nessa assimilação e na transmissão da música. Porque nós, na nossa parte do cérebro, nós temos um lado do cérebro, uma parte, que é a linguagem musical. Por isso que alguns gostam de determinadas músicas, outros gostam de outros tipos de música, é de acordo com as nossas vontades e é de acordo, inclusive, até com as nossas bagagens espirituais que trazemos. Então, por isso que esta vibração toda que acontece, ela vai justamente trabalhar os centros de força, quer dizer, nos ajuda. A música, quando eu quero fazer um trabalho de equilíbrio, quem esteve naquele seminário com a Lídia Teixeira, a Lídia Cerqueira, desculpa, ele justamente falava muito na questão da gente trabalhar o nosso equilíbrio. E o que é trabalhar esse equilíbrio? É realmente você conhecer quais são os seus centros de força e a função de cada um deles. E quando você começa a trabalhar o equilíbrio de cada um deles, você começa a melhorar muitas coisas na sua vida, até inclusive
inclusive na questão saúde, né? Saúde física e espiritual. E dessa maneira podemos nos beneficiar espiritualmente de dois tipos de energias: a energia positiva e a energia negativa. A energia positiva, ela é trazida por uma música harmoniosa. A música, quando ela é harmoniosa, ela toca os nossos corações. Você se sente em paz. Você sente, inclusive, vontade de orar. Você muitas vezes se emociona. Eu me lembro, o Jofre tinha um CD, e que até eu ia trazer hoje, mas acabei realmente esquecendo na confusão. Esse CD, quando eu escutei pela primeira vez, a primeira música, apesar de ela ser cantada por um coral, mas ela tinha um envolvimento, ela tem um envolvimento espiritual tão grande, tão forte. Eu estava sozinha em casa, quando eu comecei a escutar essa música, eu simplesmente comecei a chorar. A sensação que eu tinha é como se eu estava sendo levada para outro local. E a emoção era muito forte. Então a harmonia, ela me tocou. Então foi uma energia positiva trazida para mim. Agora também, infelizmente, nós temos certas músicas que são colocadas na humanidade, músicas essas que têm uma energia negativa. Até músicas que a gente não consegue ouvir. Não só a questão da letra, mas a própria melodia, ela não se torna agradável. É música que irrita, música que em vez de acalmar, ela te deixa mais irritado. Esse caso é uma música que está trazendo uma energia negativa. E aí um exemplo que a gente tem disso, Masaru Emoto, nesse fotógrafo e escritor japonês que desencarnou em 2014, ele fez, não sei se vocês ouviram falar, ele fez uma série de pesquisas com a água. Então, a água, ela tem cristais. E através desses cristais, ele foi trabalhando as vibrações trazidas pelos pensamentos humanos. E ele trabalhou isso muito com a música, ele trabalhou isso muito com determinadas figuras da humanidade. Então, ele mostrou que, de acordo com as pesquisas, esses cristais de água se transformavam. Então, por exemplo, aquele primeiro lá, né, era uma música violenta, uma música dessas de energia pesada, energia negativa. Os cristais se deformam. A parte de cima toda são cristais de água trabalhados, por exemplo, essa terceira aqui, só em falar sobre Hitler. Na pesquisa que ele fez, o pensamento das pessoas, infelizmente, deixaram os cristais deformados. E aí, no caso embaixo, já era o contrário. Era como se falava de pessoas como Madre Teresa, pessoas que faziam bem, músicas que traziam harmonia. Agora, o interessante disso, de onde que são esses cristais que ele pesquisou? Dentro de nós. Ele pesquisou justamente o que acontece conosco dentro de nós, até porque circula por nós, né, bastante água, né, 70% para uns, outro um pouco menos, mas por dentro de nós temos muito líquido. E justamente esse líquido que percorre dentro de nós, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas vibrações, os nossos cristais se transformam dessa forma. Ou de forma negativa, ou seja, perdendo completamente a forma, ou de forma positiva. A gente vê, parece uma flor. Quando é positivamente, eles se desenham de acordo como se fosse uma flor, né? E aí a gente trouxe dois exemplos de música em relação a isso. No alto, a gente tem um grupo
né, um quinteto trazendo um trabalho de música erudita, música clássica. Então, uma música harmoniosa, uma música tranquila, né, uma música envolvente. E embaixo nós temos um heavy metal, né, aqueles braveiros, né, aquela assim de mexer até com aqueles, como dizem, até nos ossinhos que estão enterrados, eles também vão se balançar. E aí a gente vê na questão das músicas o que acontece. Numa sinfonia, numa música clássica, olha o tipo do cristal de água como ele fica. Ou seja, quando nós estamos em casa, quando nós estamos ouvindo uma boa música, olha como é que os nossos cristais eles ficam. Porque todo o nosso corpo ele é envolvido positivamente. E da mesma forma, quando eu estou no meio de um Rock in Rio, exemplo, assistindo um heavy metal ou qualquer outro rock daqueles bem pesados, ou funk, né? Certas assim, músicas que são trabalhadas infelizmente de forma negativa, os nossos cristais de água ficam dessa forma. Né? Ou seja, é trabalhado dentro de nós negativamente. E isso não traz boa saúde para nós, inclusive. Né? Aí no livro dos Espíritos, na questão 251, os Espíritos nos esclarecem de forma inquestionável a importância que a música tem para os Espíritos. E eles comparam a música celestial com a música terrena, que uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Olha a comparação que os Espíritos fazem. Ou seja, nós ainda estamos no engatinhar, né? Nós ainda precisamos muita coisa para evoluir. Nós ainda estamos não somos totalmente primitivos, mas nós ainda estamos no aprendizado muito árduo. Então, para nós, a música que é trazida para nós, ela é trazida de forma totalmente, vamos dizer assim, rudimentar, diferente da música que é feita no plano celestial, né? Nos mundos superiores, nos mundos mais evoluídos que o nosso. Isso significa que o nível musical do plano espiritual está muito além do que a música terrena nos oferece. E é interessante que mesmo na música terrena, nós temos música que nos agradam. Nós temos música que nos envolvem. Nós temos sons na natureza toda, sons esses que realmente até nos ajudam a um processo de evolução. E nós ainda estamos passando por um processo de planeta de provas e expiações. Mas graças a Deus, né, o fato de ainda estarmos, né, estamos nesse período de transição, nós recebemos tantos sons maravilhosos, tanta música boa foi trazida para nós, os nossos queridos compositores antigos, espíritos esses que foram preparados para trazer a boa música. E boa música essa, que é interessante, que a boa música, ela fica para sempre. A música que tem energia negativa, ela tem um período curto. Ela não perpetua. A música positiva, não. Ela vai para toda a eternidade. Chama a atenção os espíritos para o fato de que espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhe ser dado ainda compreender outra mais sublime, porque realmente nós não temos noção, né? Nós não entendemos como é feita essa música sublime. É interessante que uma vez eu soube de uma notícia que no planeta Júpiter, que é um planeta mais evoluído, ele justamente lá, o trabalho com a música é totalmente diferente do que nós fazemos. O próprio Mozart fala isso, até inclusive numa das revistas espíritas.
O Mozart justamente colocando para nós que não tem essa partitura, não tem a escrita musical, inclusive nem os instrumentos musicais. Então, por exemplo, quando a tia Sandra estiver no planeta Júpiter, ela não vai ter o violão. Ela não vai mais tocar o violão, porque o violão vai ser de outra maneira, né? É interessante que eles falam que lá a força do pensamento, você pensa na melodia e as notas musicais começam a sair. A gente consegue entender isso? Eu, sinceramente, eu não consigo. Eu ainda fico muito presa ainda ao meu papel da partitura. Mas é interessante isso, né? Quer dizer, a gente vê que nos planetas mais evoluídos, a forma é outra. Quer dizer, quando você pensa na melodia, essa melodia já é plasmada no espaço. E aí, juntando, você consegue escutar os instrumentos, sem você ter os instrumentos na mão. Então, quer dizer, é muito além, né, do que nós, pobres ainda, no caminho, né? A gente ainda precisa aprender muito para poder chegar a esse ponto, a essa elevação. Importância da música para o espírito. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles desenvolvidas as qualidades sensitivas. Então, quanto mais elevarmos os nossos sentimentos, quanto mais trabalharmos essa nossa evolução, né? A gente está num processo, né? Um dia chegaremos lá como espíritos puros. Então precisamos trabalhar essa. Cada vez que a gente tiver um degrauzinho de evolução, qualidades melhores nós vamos ter. Nós vamos ter sensações diferentes. Nós vamos ter sentimentos mais, vamos dizer assim, amadurecidos, né? Controlados, mais firmes, né? Para a gente poder continuar a caminhada. E para pensarmos, né? Quanto esforço que a espiritualidade faz para trazer para nós, para despertar em nós a sensibilidade. Vocês já pensaram nisso? A espiritualidade faz um esforço tremendo. Eles colocam para nós situações diversas, para que a gente possa encontrar em alguma delas alguma coisa que nos toque. Porque ninguém é obrigado a gostar da mesma música. Ninguém é obrigado a gostar do amarelo, né? Cada um tem que ter, né, qual é a sua vontade, qual é a sua identificação. Então os espíritos fazem isso para despertar em nós, né, a sensibilidade. Então, seja qual for o tipo de música, grupos vocais, corais, cantores individuais, canções de criança, até isso, as canções de criança, né? As melodias que são trazidas pelos gênios que nós tivemos na nossa história e que a gente vê interessante, na época que Kardec justamente ficou preparado para receber todas essas orientações espirituais trazidas para a gente, foi o período que mais teve com o nosso planeta Terra. O século XIX, entre os outros séculos, o romantismo, foi o período mais forte da música, aonde tivemos vários gênios musicais, Schumann, Mendelssohn, justamente cada um trabalhando na música o seu sentimento. É interessante que eles transportavam para as suas sinfonias, para as suas sonatas, para os seus concertos, eles transportavam para a música aquilo que eles estavam sentindo na vida deles. Então, ou seja, era sentimento puro. Às vezes, quando a gente escuta determinadas sinfonias, um exemplo desse, Wagner. Wagner é um gênio na música, mas um gênio triste. Um gênio que guardava dentro dele só coisas negativas. Ele tem músicas, deixou músicas para nós belíssimas,
mas algumas músicas, em certas passagens, você percebia ali o teor negativo, uma situação fúnebre. E é interessante a associação de energias, né? Era o compositor que mais o Hitler gostava. Todas as músicas que Hitler precisava para poder fazer, né, a sua caminhada, ele se baseava em Wagner. Ele estudava Wagner. Quer dizer, a energia, né, a sintonia que havia praticamente entre eles, principalmente na questão da música. E é interessante como eles dizem, a espiritualidade também trabalha para nós as músicas regionais, as músicas populares. No nosso lar, que é até, né, uma cidade interessante, que só por causa do filme Nosso Lar, todo mundo acha que quando desencarnar vai para o nosso lar, né? Nosso lar ia ficar cheio, não ia mais ter espaço, teria que ter o Nosso Lar 2, né? Porque o Nosso Lar que está lá não teria como. Mas o Nosso Lar justamente veio com um exemplo que de todas aquelas comunidades que eles têm um setor dentro da cidade que é específico da música. Ali só trabalham espíritos que estão ligados ou foram ligados à parte musical. E esses espíritos que trabalham nesse setor da música, eles trabalham ali os tipos de músicas que vão ser trazidas para o planeta Terra. Então eles trabalham músicas regionais, eles trabalham músicas populares, eles trabalham músicas cristãs, eles trabalham músicas clássicas, enfim. Eles trabalham as boas músicas para serem trazidas para nós. E aí cada um de nós vai receber aquilo que nós vamos nos identificar, né? É interessante isso. Agora, também, da mesma forma que o Nosso Lar tem esse setor da música, o lado inferior, nossos irmãos, também tem. Eles também preparam músicas para atingir a humanidade, né? Que são essas músicas com energia pesadas, energias negativas, que principalmente elas afetam quem? Os nossos jovens. Principalmente. Os nossos jovens é que são mais afetados por essas músicas com energias negativas. Por isso que é importante dentro do lar, né, a família, a gente trabalhar essa questão da boa música. Eu me lembro que eu tive um aluno, quando eu dei aula lá no Rio, e que esse aluno, ele se destacava dentro da classe. Hoje já está um rapaz trabalhando, casado, já com filhos, e eu nunca me esqueço que eu, como professora de música, eu tinha que falar sobre todos os tipos de música e trabalhar com eles, né? E quando eu falava sobre determinadas músicas, quem já ouviu, quem já foi assistir um concerto, todo mundo ficava de braço abaixado. Ele era o único que levantava o dedo e falava assim: professora, a minha mãe me levou e eu gostei. Eu sempre vou com a minha mãe na Sala Cecília Meirelles assistir concerto de violoncelo. Aí foi até uma risada na turma, né? Porque na época a turma toda estava naquela do funk, né? Do rap. E ele era o único que ele justamente gostava de ir assistir um concerto de violoncelo. Um garoto de 13 anos. E é interessante que a mãe dele cultivou isso nele e ele se adaptou, ele gostou, ele se identificou com isso. E muito interessante mais adiante, ele fez parte inclusive do nosso coral, que ele acabou casando com uma coralista. E essa coralista, adorava ela, adoro ela, mas ela era, como a gente diz, doidinha. Ela gostava de festas doidas, de festas loucas, de músicas, aquelas assim de arretadas, como a gente fala. E eles começaram a namorar. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, você vai ter aí um árduo campo para você trabalhar a semente, né? Porque você vai ter que trabalhar isso. Como é que vai ficar você com
coisas que não vão combinar, né? Eu só sei que a semeadura dele foi boa, que graças a Deus ela começou a ter outro gosto musical, né? Então, como a gente diz, um espírito salvo, né? Conseguiu se libertar das energias negativas. No plano espiritual, a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. A gente vê isso também na passagem de Nosso Lar, né? Que justamente André Luiz nos mostra isso. Que todos os setores, inclusive nas ruas, se ouve as músicas, as melodias. Isso justamente para trabalhar a harmonização, justamente para poder despertar essa sensibilidade humana e principalmente para fazer essa conexão com Deus, para realmente mostrar a grandeza. Quer dizer, no plano espiritual, antes dos serviços começarem, há sempre um trabalho de música acontecendo, né? E na Música e Espiritismo, é um artigo de João Marcelo na revista Mensageira, ele nos diz o seguinte: a música, desde que sublime, é prece, que enleva e enobrece o Espírito eterno que todos somos, permitindo-nos entrar em estreita comunhão com os planos superiores da expressão espiritual. E é verdade, realmente é uma verdadeira prece. É como diz, quando nós cantamos, nós estamos orando 2 vezes, porque realmente, além da nossa oração, a música, ela também é uma oração. Por isso que ela é levada aos cantos mais difíceis. Para que o corpo e o espírito se mantenham em pleno equilíbrio. Então, justamente, né, a gente faz tudo. A gente tem a nossa higiene física, higiene mental, a nossa alimentação, trabalhar hábitos saudáveis. E no meio disso tudo, a música vem nos ajudar a trabalhar o nosso equilíbrio no todo. E é o que a gente precisa, muito. E aí a gente vê, como eu já falei, nós estamos justamente no período de provas e expiações. Mas olha, quanta coisa boa nós recebemos. Os sons da natureza, o som da água, o som dos animais, o riso das crianças, a voz humana, são sons agradáveis, inclusive até o som cantado. Né, cadê a tia Sandra? Está escondido. Foi a foto assim, eu queria pegar a foto do coral de vocês, mas aí eu não tinha. Então, botei a tia Sandra lá, né? Porque é justamente esse conjunto todo, nós temos que agradecer. Estamos ainda num planeta de provas e expiações, que a gente sabe que o mal ainda, né, tem ainda certa força, mas olha quanta beleza que nós já recebemos, quanta beleza que nós temos à nossa volta. E aí eu fico imaginando assim, se nós já temos isso e estamos num planeta de provas e expiações, imagina mais adiante. O que nós vamos receber de bom? Né? Quanta coisa boa que está por vir aí para todos nós. E aí selecionemos, pois, as belas conquistas que já possuímos no campo desta arte maravilhosa, que é a música, para elevarmos o padrão espiritual de nossos ambientes. Então, não é só a casa espírita, é dentro do nosso lar, principalmente. A gente trabalhar a boa música. Tão bom a gente estar fazendo um serviço de casa e escutando uma boa música, né? Aquelas músicas instrumentais, né? Aquilo vai envolvendo, é uma energia que vai envolvendo o ambiente todo. Inclusive, se de repente a gente está, as nossas dificuldades, aquilo vai amenizando. Realmente criar o hábito. Porque dentro da casa espírita, qual é o objetivo da boa música, né? Justamente harmonizar. Ou seja, quando nós entramos na casa espírita,
A música, quando está sendo tocada no ambiente, ela já vai nos envolvendo. Por isso que é quando a gente diz, né, o silêncio é uma prece. Quer dizer, a gente entra na casa, senta e já começa a entrar em conexão. Você já começa a fazer essa ligação espiritual, porque a harmonia já está começando. Como também sensibiliza a gente, facilita essa nossa sintonia e também nos eleva, porque faz com que o nosso pensamento cada vez seja melhor. Ou seja, que a gente trabalhe o nosso pensamento sempre numa vibração superior. Como eu já falei lá no início, pensamento é força, pensamento é energia. Então, precisamos cada vez mais mantê-lo de forma superior. O quanto o som influencia a nossa harmonia e também ele pode influenciar nos desarmonizando, né? A gente já viu isso. E aí eu trouxe essa foto para a gente ver. É uma foto bem expressiva, não é? Com certeza eu fico imaginando ali, nossa, colocar uma música belíssima para estar ouvindo, porque ele está justamente como se, né, está se conectando diretamente, né? Essa foto é uma foto que eu sou apaixonada por ela. E é como ele diz, deixemos-nos comover pela mensagem que trazem. Quando a gente escuta música, ainda mais uma música cantada, vamos nos envolver na letra. Vamos perceber qual é a mensagem que a letra está trazendo. E quando ela não é cantada, vamos perceber os sons. Os sons também trazem mensagem. Eles vão nos tocar. Justamente para que a gente reflita nas motivações que ensejaram a concepção dessas peças, que verdadeiramente nos comovem pela beleza e sublimidade. Né? Então a gente vê, lembrem dessa foto. Se vocês puderem, coloquem o fone também em casa e façam como essa criança, se conectem, né? Com os nossos irmãos, com a boa música. Realmente é uma fofura essa foto. A música espiritualizada estimula o homem para a fonte da cura. Quando trabalhamos a boa música na meditação, naquela hora que você realmente vai se resguardar, você está trabalhando inclusive suas células. Você começa a conversar com suas células e aí faz com que nos ajude a ter um equilíbrio no nosso corpo, nos nossos órgãos que estão necessitados. Conversar com as nossas células é muito bom. Divaldo, inclusive, cansou de colocar isso, que ele mesmo fazia e faz, né? Porque justamente vai nos auxiliar no nosso padrão vibratório. Mudando o nosso padrão vibratório, ou seja, mudando o nosso pensamento para um padrão melhor. Pensamento está ligado. Alguém sabe a quem está ligado o pensamento? Nossa, silêncio sepulcral. Ninguém sabe? O pensamento está ligado ao nosso corpo físico? O pensamento está ligado ao espírito. O que nós somos? Espírito. Não é isso? Então o pensamento é nosso. O pensamento não é do corpo físico. Apenas nós transmitimos para o nosso corpo físico sensações. E essas sensações, a gente tem que saber como nós vamos transmitir para o nosso corpo físico. Então, por isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais o nosso padrão vibratório. Melhorar o nosso padrão vibratório, seja em que situação for. A música tem um papel importante a desempenhar neste instante de transição do planeta. Como já foi dito para nós, e já devem estar muito por aí, muitos irmãos
estão retornando, irmãos esses da época do passado, né, os grandes gênios da música e outros de outras artes, estão voltando a reencarnar, muitos já estão reencarnando, justamente para nos auxiliar nesse momento de transição. Porque esse grande momento para o planeta de regeneração é o momento que a arte é que vai trabalhar isso. Por quê? Porque essa arte que está sendo trazida pelos nossos irmãos é a arte pura, é a arte da energia positiva. Não necessariamente só na música, mas na escultura, na pintura, na literatura, enfim. E essa arte que vai tocar os corações, vai trabalhar os sentimentos de todos nós. Então é por isso que eles estão vindo com outras bagagens, melhores ainda, para justamente nos ajudar nesse processo de transição. Porque eles vão nos auxiliar e reequilibrar as relações do homem com o seu Pai. Deus encontrando para si e seus irmãos melhores condições de vida. Então, nesse processo, a gente precisa nos trabalhar. Nós é que precisamos fazer essas modificações, e a música nos auxilia muito, ela nos harmoniza, ela traz toda a bagagem que nós precisamos. Então, que a gente possa se agarrar na música, que a gente possa ter a música em todos os sentidos. Quando a gente está andando na rua de carro, colocar uma música para escutar, porque realmente essas vibrações elas vão estar cada vez mais nos envolvendo. E aí, com isso, a gente sente cada vez mais forte a presença dele. Porque, como eu citei, lá em Brasília, quando todos se uniram e cantaram com sentimento, paz pela paz, ele se aproximou mais uma vez do planeta Terra. E os fachos de luz puderam ser levados a todos os cantos, não só no nosso planeta. Então, que a gente nunca se esqueça que precisamos estar cada vez mais perto dele. A jornada dele não é fácil. A jornada dele que ele nos convidou a fazer parte é uma jornada de dificuldades. É uma jornada realmente que precisamos ter convicção. Mas quando a gente tem convicção, quando a gente acredita naquilo que estamos fazendo, juntos nós vamos ultrapassar todos os obstáculos e as dificuldades. E a música, cada vez mais no nosso caminhar, ela vai nos fortalecer, nos dar as condições que precisamos. E aí eu queria pedir então a vocês, como no início eu fiz justamente ao contrário. Ai, me socorre. Eu gostaria que a gente encerrasse com essa música. Podemos? Tia Sandra vai ajudar. Fugiu naquela hora, né? Com essa música, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui novamente nesta casa de luz, agradecer por estar aqui junto com vocês e principalmente, essa oportunidade que a espiritualidade me dá de cada vez mais eu poder aprender e assim com isso crescer.